Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Internamente Podcast. Eu sou o Tony, aqui do meu lado está o Thiago. E primeiramente eu queria agradecer a você que já está acompanhando a gente nesses 2 episódios anteriores e nesse aqui também. Agradecer porque você faz parte desse projeto. E você que ainda não acompanha a gente, eu queria te convidar a acompanhar a gente. Porque esse lugar aqui é um ambiente de busca de saúde mental, de incentivo e de colocar na cabeça das pessoas alguns contextos e situações que às vezes a gente acha que só acontece com a gente, mas que outra pessoa pode te ajudar, tá bom? Então espero que você goste desse episódio. E Thiago, quem que é a nossa convidada de hoje ou convidada? Rapaz, a gente tá bem servido demais, hein? Rose, seja bem-vinda. Aqui é seu espaço, a gente quer te ouvir, conhecer sua história, sua experiência de vida. E se apresenta pra gente, por favor. Obrigada. Sou Rose Santos, psicóloga clínica. 4 anos, na verdade. Tem muito tempo. Mas eu posso dizer que eu me entreguei, me dediquei de verdade, nesse campo, né, que estou há 9 anos. Eu amo atender pessoas, cuidar de pessoas, e ser um instrumento para trazer entendimento e informação que pode mudar a realidade. E eu estou grata por estar aqui participando desse trabalho tão precioso que vocês estão fazendo. Parabéns. A gente agradece, né, Thiago? É isso aí. Vamos sugar mais um. Vamos ver o que ela tem de bom para dar pra gente hoje. Pode? Pode, fica à vontade. Então, Rose, a gente queria saber um pouco, primeiramente, antes de começar, da sua vida mesmo. A vida Rose Pessoa, né? A mulher, sua origem, de onde você veio, como é que foi a sua infância, de repente. Assim, pra gente poder entender um pouco da pessoa, antes da gente entrar em alguns temas que a gente quer abordar hoje. É ótimo, gostei disso. Eu tenho 52 anos, eu fui criada, né, em Caxias, tenho pais até hoje, meus pais são maravilhosos, Roque e Alvina, tenho 3 irmãos. Roque e Alvina, né? Roque Os pais, Alvina, Roque e Alvina. Pais, que são maravilhosos e fortes. Sou viúva, tenho uma filha de 27 anos, agora, presente na minha vida. Eu trabalho com pessoas há muitos anos, converti com 17 anos. Eu me tornei uma pessoa muito ativa no reino de Deus. Então, eu sempre trabalhei com aconselhamento cristão, com música, uma coisa que eu gosto muito. E foi nesse ambiente que eu fui despertada para o aconselhamento. E lendo um livro sobre aconselhamento que eu ganhei de um dos meus líderes, sendo treinada, eu descobri que tinha muito fundamento psicológico. Tinham muitos psicólogos. Foi ali que despertou em mim esse desejo de fazer psicologia. Porém, eu me casei e demorou muito a isso acontecer. Mas eu trabalhava com mulheres durante muitos anos como esteticista. Sim. 25 anos como esteticista. Então, assim, o meu espaço de atendimento se tornou um laboratório onde eu pude ter muito contato com muitas pessoas, muitas mulheres, e convivendo com demandas variadas, demandas difíceis. E isso aumentou em mim esse desejo. É engraçado falar sobre isso porque o pessoal que é da área de estética, por exemplo, salão de beleza, essas coisas assim, ele sempre tem a mesma teoria, né? A mesma fala, que é um ambiente de aconselhamento também. Sim. Os clientes chegam, às vezes a pessoa que faz massagem, né? O massoterapeuta, o esteticista, a manicure. E é uma conversa ali que às vezes a pessoa não vai necessariamente só pra fazer o cabelo. É como a gente vai no barbeiro, né? A oportunidade, tu vai ali, desabafar, dá uma relaxada. Com certeza. Então você acha que a partir desse momento, dessa primeira profissão que você teve, você começou a ter essa tendência a ter essa qualidade de escuta, de poder auxiliar pessoas? Eu aprendi isso na igreja. Eu tive a oportunidade de ter excelentes conselheiros. Aí, pessoas que tinham um entendimento, tinham sede de aprender. Então, foi nesse lugar que eu fui despertada. E foi lá que eu comecei. Na verdade, eu tive posições de liderança, então eu pude cuidar de muitas pessoas. Eu fiquei algum tempo como tempo integral na igreja. Então, depois eu fiz estética. Eu falei, cara, é o ambiente. Até porque, como esteticista, eu atendo num espaço fechado. Então, eu percebia que muitas pessoas iam naquele lugar, não era por necessidade estética somente. Elas queriam esse lugar de compartilhar. E seu público já era feminino, né? Sim. Ainda é hoje feminino? Ainda é feminino. A maioria é feminina. A maioria é feminina. Muito interessante. Verdade. Então, me estimulou. E eu ouvia falando, a gente falando, você precisa de diploma. Você só precisa de diploma. Foi uma confirmação, sabe? Que aconteceu durante muito tempo. Então a sua juventude, assim, pré-casamento, foi uma juventude bem saudável, né? Muito saudável. Em relação à família, em relação aos contextos que você frequentou. Com certeza. Baixada Fluminense vive, né?
E aí, Thiago? Conta um pouquinho pra gente como é que você falou que foi casada, né? Hoje é viúva. Compartilha pra gente um pouquinho a sua experiência. Prazer. Nesse contexto, eu conheci o Isaías, já era convertido. Eu me converti com 17, conheci o Isaías com 18 anos e pouquinho. Assim, vamos por parte. Vamos falar primeiro desse momento de conhecer, né? Tá. Porque assim, a gente precisa entender que pra você chegar numa situação, seja ela ruim ou legal, tem um pré. Às vezes as coisas acontecem de repente, né? E as coisas mudam. Então assim, você conheceu ele na igreja, sim, aí você foi, se envolveu. Vamos falar dessa parte... Tá, inicial. Inicial, exatamente. Na verdade, a minha amiga, eu já era da igreja dessa minha amiga, ela era amiga dele. Ela me apresentou. E inicialmente ele foi meu professor de violão. Ele foi me dar aula de violão. Eu não aprendi a tocar violão, mas eu aprendi a cantar. Mas aprendeu a amar, né? Aprendi a amar e a cantar. Então, assim, foi muito legal. E nós namoramos 4 anos. Foi muito bom. A gente era muito ativo no reino de Deus. Ministério de música, a gente trabalhava com crianças, todas as oportunidades que a gente tinha, a gente fazia. A igreja é muito viva nisso, né? Muito viva. E dá ocupação. Sim, dá ocupação e é um ambiente de desenvolvimento. Ali você descobre talentos, dons. Então é um ambiente gigantesco para você se desenvolver. Então foi nesse lugar que eu aprendi muitas coisas, eu descobri muito potencial que havia em mim. E ele era 10 anos mais velho que eu, então ele já tinha uma experiência de vida maior do que a minha. Então ele já servia no reino há muito mais tempo, porque ele nasceu nesse ambiente. Sim. Então eu me converti com 17, já com vontade de fazer, de servir. E quando eu encontrei com 18, aí a gente somou, a gente fazia muita coisa no reino de Deus. Ensaiava crianças, sim, eu tinha 18. A gente trabalhava com crianças, a gente trabalhava com os adultos no Ministério de Louvor, tudo que precisava a gente fazia. O ar livre, a gente era uma igreja muito ativa mesmo, então a gente fazia ar livre no Centro de Caxias, toda semana, toda a igreja. Sim. Então assim, foi era no teatro, perto do teatro? Sim, perto do teatro não, era em frente à Casa Machado. Sim. Era ali que a gente ficava fazendo. E foi muito bom, eu aprendi muito com ele. Ele me estimulou muito a servir no reino de Deus. Era Deus e o reino, ele ardia isso no coração dele. E aí você está falando então do primeiro momento que vocês se conheceram e tudo mais, e aí vocês casaram. Sim, aí nós, depois de 4 anos de namoro, nós nos casamos. E aí esse período foi um casamento lindo, 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 que falam até hoje pra gente. Pois é. Esse vamos botar assim, primeiros anos de casamento, né? Como é que eles foram assim? Fase de adaptação. Fase de adaptação, conhecer de verdade o outro, porque quando você casa, você conhece a pessoa de novo, né? Sim, eu não tive muitas surpresas. Não teve? Não, era a pessoa que eu namorei, era a pessoa que eu me casei. E aí esses primeiros anos de casamento então foram bem saudáveis, né? Foram bons. Muito bons, né? Porque era a mesma pessoa, não tinha... Tem gente que não mostra o que é de fato, né? O que a gente enfrentou foram desafios financeiros, mas a gente já tinha passado por isso. Sim. Porque a gente que tem que prover tudo, né? Muda essa realidade. Mas como a gente já tinha passado por alguns desafios, então a gente já estava bem preparado nesse sentido. É que vocês tiveram uma parceria antes aí que foi intensa, né? Que consolidou a união, né? Aí quando entrou no casamento já ficou... Sim. E aí, quer perguntar alguma coisa? Não, fica à vontade. E aí quando foi que a Isadora ela surgiu antes? Não, nesse início ela demorou casamento. Não, foi rápido. Foi rápido, né? Então casou... Foi que nem eu, então, né? Eu casei em dezembro e em janeiro a minha esposa estava grávida. Isso. Por mim teria sido 4 meses depois mesmo, mas aí eu demorei 4 meses para engravidar. Então, 8 meses depois de casada, eu fiquei grávida da Isadora. É algo que eu queria mesmo. Nós queríamos isso. E aí, vamos lá. Aí, período de casamento, adaptação. E foi bom, servindo no reino, tudo cuidando mais. do outro. Um sonho realizado, que a gente queria se casar. A gente demorou um pouco por condições financeiras. Entendeu? Então, a gente foi algo que a gente queria muito. Tava legal, tá funcionando. E aí, quando é que as coisas começaram a ficar um pouco diferentes? É que você me entende. O pessoal de casa não tá entendendo, mas vai começar a entender a partir do momento que você começar a falar. Quando é que foi que você começou a perceber? Porque você falou assim, que você foi lidado a muitas ocupações na igreja, que você também recebeu, e de ajudar pessoas. Então você entra no casamento com toda essa experiência, que ajuda adolescente, ajuda casada, ajuda todo mundo. Então você tem uma percepção de humano diferente. Por mais que seja uma visão teológica, vamos colocar assim. Você identifica quando a pessoa está com o espírito abatido, você sabe.
E quando é que você começou a perceber no seu marido, Isaías, que as coisas começaram a ter um novo cenário? Então, assim, cara, tem alguma coisa acontecendo que não estava acontecendo. Eu já tenho uma percepção de quando as coisas mudaram, mas eu, na época, não tinha. Foi quando ele começou a trazer demandas de trabalho. Foi quando ele pediu demissão do trabalho. Quando ele veio de uma distância gigantesca a pé para casa, achando que iam tentar assaltá-lo, mas na época eu achava isso natural. Então ele pediu demissão, porque ele acreditava que no ambiente de trabalho dele estavam tramando contra ele. Aí ele pediu demissão. Depois que ele pediu demissão desse lugar, ele não conseguiu mais se manter no lugar. Sim. Ele entrava e logo ele acreditava que estava acontecendo algumas coisas e ele saía. Então ele ficou muito instável. Foi ali que foi um choque de realidade. Foi um choque de vocês ali no contexto. Sim, mudou financeiramente, casal, né? Mudou. E com algo simples, né? Teoricamente, né? O pedido de demissão que Sim. Às vezes a gente encara com normalidade, né? Sim. Foi uma decisão tomada de forma unilateral? Ele chegou em casa e falou... Não, ele chegou apavorado, falando que... Ele não conversou com você, ele chegou no trabalho, ele já chegou e já tinha pedido demissão. Ele ligou, na verdade, e comunicou que não iria mais. E aí, quando você percebeu, qual foi o tipo de socorro que você pediu? Na verdade, eu não consegui enxergar, porque isso tem muitos anos, né? Isso aconteceu. O Zé ficou doente 17 anos. Ele faleceu já tem 4. Então, isso foi há 20 anos atrás. Hoje, a gente tem muita informação, a gente tem muito acesso. Sim. Nós não tínhamos acesso. Então, não deu para imaginar que se tratava de uma doença, de um transtorno, que eram mais delírios do que a realidade. Entende? Sim. E quando eu fui avaliar o histórico dele de demissão, que eu fui perceber que tinha alguma coisa. Entendeu? Então, é isso que eu ia perguntar. Então não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que ele tinha pedido demissão. Mas isso estando com você? Vocês não, já estando juntos? Comigo, não. É porque ele é 10 anos mais velho, né? Ele é 10 anos mais velho que eu. Mas assim, quando a gente foi olhar a carteira dele, ele sempre pedia demissão. E ele era muito dedicado, então as pessoas gostavam do trabalho dele. Não fazia sentido. Não fazia sentido. De jeito nenhum. Foi isso que então aconteceu. Já um padrão de comportamento aí. Isso aí. E como é que como é que eram as noites de sono, o convívio no dia a dia? Porque, pedir demissão, beleza. Às vezes, pela questão do pânico, vamos colocar assim, talvez ele não se sentisse bem fora de casa, né? Ainda se sentia normal. Saía pro mercado e fazia tudo. Tá. Foi aquele contexto que despertou nele o medo. Entendeu? Aquele contexto. Depois ele continuou procurando emprego, só que ficava um tempinho e saía. Até que teve um dia que ele começou a falar de que ele estava se sentindo perseguido pelos vizinhos. O vizinho estava perseguindo ele. Aí, tipo, estranho. Aí eu marquei com um dos nossos pastores, na época, um aconselhamento, e ele foi fazer esse aconselhamento. Foi a partir daí Aí ele mudou de verdade. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Nessa época que você falou de informação, vocês não procuraram um tipo de ajuda terapêutica? Não, porque eu não tinha conteúdo para fazer. Essa associação que eu estou fazendo hoje, eu não fazia na época. É, sem contar o contexto religioso, né? Precisa ser levado em consideração. Isso que eu ia falar. Porque se hoje ainda se tem o tabu, como a senhora me falou, o primeiro ato foi buscar um aconselhamento religioso, espiritual, né? Se você acha, assim, não mudando de assunto, a gente vai continuar nesse assunto. Como é que você enxerga essa questão hoje da igreja? Não a igreja em si, não. Católico, evangélico, o que quer que seja, você pode ter um acompanhamento terapêutico e viver muito bem. Porque assim, o que eu vou falar do que eu creio, né? Sim. Quem construiu o prédio foi o engenheiro, mas quem deu a inteligência foi Deus. Então o terapeuta está no mesmo contexto. Como é que você enxerga essa relação do cristão com a terapia? Nossa, perfeito seu exemplo, vou usar. Ele tem vários livros, então isso há 20 e poucos anos atrás, ele já tinha um entendimento saudável sobre isso. Então, eu passei por lugares que me estimulavam a aprender mais. Eles não eram religiosos, limitados, sabe? Sim. Pelo contrário, entende que nós somos formados por espírito, alma e corpo. Sim.
Nesse ambiente que eu estava, esse já era um outro ambiente, muitos anos depois, né? Esse líder tinha uma visão equilibrada, mas ele não tinha aquela visão daqueles líderes que me despertaram, onde nós nos casamos. Sim. Então, assim, eu não sei, a gente não teve nenhum feedback desse líder, porque logo depois desse aconselhamento, na semana seguinte, aí sim, aí ele surtou. Porque eu falo por experiência própria, eu costumo ver Deus na minha terapeuta, pô. Ela fala assim, porque assim, o terapeuta ele vai te fazer enxergar coisas que você não tem capacidade pra enxergar. Porque você não estudou a mente, você não estudou o contexto. Você tá dentro do olho do furacão, né? Cara, a mente, ele não... Entendeu? Isso não vê muita coisa, né? Quando assim, eu não aprendi na igreja que eu tinha que receber a minha esposa como ela era. Assim, dentro de bom senso, né? Você entende? Eu aprendi na terapia. Nossa. E aí isso facilita a vida como um todo. Sim. Tem defeitos que vão mudar, tem defeitos que não vão mudar. Saber lidar com isso é essencial pra conseguir viver bem. Só que assim, esse contexto da igreja, em alguns lugares, geralmente igreja pentecostal, né, que são as igrejas mais tradicionais, cara, é muito complicado. Porque ou é demônio ou é Deus. Não tem a terapia ali no meio pra tentar. Então assim, por isso que eu tô te perguntando sobre isso. Mas acho que é interessante. Mas isso é uma realidade. É uma realidade, que você está falando. Eu não passei por isso. Eu vivi em ambientes que as pessoas eles buscavam muita informação. Sim. Mas isso é uma realidade. Grande parte dos atendimentos que eu faço, eles chegam acreditando que atendimento psicológico não funciona. Só que alguns são impostos isso, né? Você tem que fazer. E eles chegam aí. Então ainda é um senso comum muito limitador, que as pessoas acreditam no poder do arquiteto, do engenheiro, do médico, mas não de um psicólogo. Caraca, e é uma ciência eu vou usar essa daí agora. Né? Eu vou usar essa agora. E é uma ciência poderosa. E eu vejo Deus totalmente nisso, porque não existe ninguém mais interessado em Deus que a gente saúde, que a gente eu falo a gente tenha domínio, que a gente cuide bem da nossa própria vida e família. Eu falo que depois do professor, quem vem é o psicólogo, né? Todo mundo precisa de um, né? Gostei. Pra poder... porque... Ainda mais hoje em dia... A minha esposa é fono, né? Ela trabalha com TEA. Então... Ela trabalha com muita criança com autismo, síndrome de Down e tudo mais. E eu falo assim pra ela, cara, infelizmente, essa vai ser a realidade daqui pro futuro. O aumento de índice. Porque assim, a gente tá numa sociedade tão doentia e que ao mesmo tempo não procura ajuda. Isso influencia, cara. O corpo, ele responde às reações, às recepções que a gente tem, né? E aí você gera filhos ruins. Assim, Senhor, não filhos ruins, mas tipo assim, deficientes, sabe? Tem muita gente nascendo. Tem muitos filhos nascendo adoecidos já. Entendeu? E acho que isso, principalmente no meio cristão, é uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Cara, a terapia não tem nada a ver com algo que seja contra o cristianismo. Nada a ver, pelo contrário. Foi o próprio Deus que... Jesus era psicólogo, gente. Perfeito. Entendeu? O melhor de todos. Então... Mas eu achei interessante que do jeito que a senhora colocou, deu a entender que esse aconselhamento inicial despertou ou destravou algo nele, que foi como um marco para o primeiro episódio do surto psicótico. Eu acho que, na verdade, não teve nada a ver uma coisa com a outra. Eu, sinceramente, eu acredito que, mesmo que ele não tivesse tido essa conversa, isso teria acontecido naquela semana. Porque ele estava falando repetidas vezes sobre esse vizinho que perseguia, tanto que ele não passava mais ali. Ele dava uma volta para não passar na frente da casa desse vizinho. Então, quando ele começou a fazer isso, eu falei, tem alguma coisa errada. Qual que é o nome do diagnóstico? Esquizofrenia. Esquizofrenia. É uma doença muito limitada. Muito difícil. E só que na época a gente não tinha essa noção. Só que quando ele foi, um cara que tá ali, tipo, ele me namorou 4 anos, a gente estava casado há 7 anos, e ele decide não passar mais na frente da casa de um vizinho, ele agora tem alguma coisa errada. Aí ele foi para esse atendimento, né, para esse aconselhamento, e logo depois aconteceu. Então, de fato, eu acredito que iria acontecer independente disso. E como que você recebeu esse diagnóstico? Eu ia fazer essa pergunta. Como que ficou a Rose como esposa, como mãe? Você já era mãe, né? Sim. Tendo que lidar com um marido que você nunca esperou que ia agir. Tem uma situação como essa na vida dele. Sim. Logo depois desse dia, né, quando ele foi trabalhar, e ele me liga falando, né, meu pai voltou e ele não voltou. Aí ele me liga falando que ele não ia voltar porque estávamos contra ele, tramando contra ele. E como assim? O seu pai estava com ele em algum lugar? Ele foi trabalhar com meu pai. Ah, sim.
Entendi. Aí meu pai voltou de caminhão. Ele não voltou. Entendi. Entendi. Aí quando ele ligou, ele falou que não ia voltar porque nós estávamos tramando contra ele. Que o vizinho ia pegar ele. Falei, agora ficou nítido. Caraca, muito cara, claro. muito doido isso. E eu fui me encontrar com ele, eu não tinha noção. Fui eu e minha filhinha à noite lá para Santa Cruz encontrar com ele. E quando eu chego lá, aí ele começa a conversar, daqui a pouco ele totalmente em delírio, né? Porque ele acha que eu estou com alguém para Fazendo uma cabana pra pegar ele. Aí ele saiu correndo, ele foi embora e me deixou lá com a minha filha. Ele aceitou comer, que ele estava com fome, a gente comprou um cachorro quente, ele comeu e depois ele já começou a achar que tinham pessoas comigo e ele foi embora, saiu correndo. Cara, se você... Desculpa, né? Ou se você pudesse comparar assim, a situação dele com alguma coisa que seja mais perceptível. Porque assim, eu acho que a esquizofrenia é uma doença nível hard, né? Assim, uma doença não... A palavra que você usou. É um diagnóstico, né? Que a gente Sim. dá pra uma pessoa que é gravíssimo. Gravíssimo. No dia a dia, assim, não tem... De repente seria parecido com alguém que é dependente químico. E na hora que precisa da abstinência, ele sai correndo. Seria alguma coisa assim? Porque se você conseguisse traduzir isso de uma outra forma... Porque assim, é muito individual, né? Eu pensei, achei e vou tomar uma atitude aqui. Como que a gente vai... Isso não foi um comportamento repetitivo dele de sair correndo. Sim. O que traz assim, evidencia que há algum problema é a organização, somente o que você fala. A fala dele não estava mais organizada, entendeu? E o sono. O que a pessoa fala vai mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Então a fala dele mudou completamente. É a mania perseguitória, ele achava que tinha gente perseguindo ele. Então isso ele falou durante essa semana toda antes de acontecer isso. Na verdade, ele falou mais tempo, um pouquinho mais tempo antes disso. Só que depois ficou a vida dele ficou girando em torno disso. Então, o que a gente fala, a organização dos nossos pensamentos, faz sentido o que está sendo dito? As perguntas que a gente faz. Então, já são sinais de que tem algum problema. E o sono? Ele já não estava mais dormindo. Sonho, né? Desde quando ele foi, antes de fazer esse aconselhamento, ele já não estava dormindo. É um sinal de que tem algum problema. Uma coisa que acontece é que as pessoas esperam a pessoa ter muitos sintomas para procurar atendimento psicológico. Eu atendi pessoas muito limitadas. Porque as pessoas resistem ao atendimento psicológico. Elas não resistem ao dentista quando está doendo, quando elas machucam o braço. Mas elas resistem ao atendimento psicológico. Então, quando elas chegam, elas estão bem limitadas, sabe? Sim, o grau de prejuízo é muito maior. Isso tem muito a ver também com a percepção de psicóloga para maluco, né? Que é uma narrativa... Sim, eu não sou maluco, por isso que eu não queria vir aqui. Então, a gente tem um trabalho, a gente chama de psicoeducação. É um trabalho de fazer essa pessoa entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel, que a gente pode ajudá-los a se compreender, a se entender, a se organizar. As pessoas chegam desorganizadas. O Isaías ficou desorganizado. A fala dele é desorganizada. Ele não conseguia enxergar mais a realidade, de fato. Característica do a perda da realidade. Sim. A característica de alguém que está com um transtorno de ansiedade. Ele não consegue ter essa percepção que a gente está tendo do dia, aproveitar o dia que a gente organizou. Ele está pensando lá na frente. Na verdade, no caminho já ia ficar criando, catastrofizando. Vai dar errado. Eu não vou conseguir falar. Vai acontecer alguma coisa. Então, é uma preocupação excessiva. Então, cada transtorno tem as suas características e todos eles afetam a forma de pensar. Então, atendendo, você vai descobrindo algumas características. Ouvindo, lendo, entendendo. O projeto de vocês é maravilhoso. Traz luz para as pessoas. Uhum. E foi uma das coisas que me auxiliou. Cara, estou entendendo o que está acontecendo aqui. Provavelmente vai acontecer isso depois. Então, o conhecimento é maravilhoso. O meu Instagram tem esse objetivo, um dos objetivos dele, gerar conhecimento, despertamento. Você não precisa esperar ter 8 sintomas para você procurar ajuda. Você pode procurar ajuda com 3 sintomas. Você pode procurar informação antes. De repente, o que eu não tinha. Sintoma. Aí você não preventivo, sabe se tem algum problema. Sim. E isso não era possível há 21 anos atrás. A gente não tinha esse acesso. Esses projetos maravilhosos, a gente não tinha o Instagram com tanta informação, artigos, né, como a gente tem acesso hoje. Eu tenho acesso a tudo isso. Eu tenho pra mim assim que o dinheiro, ele dita regras, né? E nem a questão do chá revelação, né? Isso é uma coisa de influência, né? Que surgiu. Se você pegar a história, você vai ler que o influencer decidiu um dia
e aí virou moda. Eu acho que começou a ter esse interesse maior pela psicologia como forma de ferramenta para minha vida, quando algumas pessoas que são conhecidas já no mundo e tal, começaram a se suicidar, começaram a denunciar pra internet, eu tô passando por isso. E eu senti que teve um momento de, caraca, isso é sério. Isso não é tipo assim, eu sou maluco, eu tenho que ser só for maluco. Não, entendeu? Então assim, graças a Deus que isso tem mudado. E o podcast tem esse intuito, que nem você falou. É incentivar, cara. Às vezes eu não vou conseguir botar fogo, mas eu vou lançar uma faísca. Aí a pessoa vai pegar aquilo ali, caraca, eu preciso isso aqui que eu vi e tal. Mas assim, você falou que tiveram 2 pontos na sua vida com o seu marido. Você percebeu as demissões em massa, ele pedia, e depois esse dia específico dele não voltar pra casa. Tipo, ficou evidente. Era impossível, inegável que tinha um problema. Não tinha mais como fugir da realidade. Não. A partir desse momento, houve algum tipo de ajuda que vocês foram... Sim, tudo possível. Aí vocês começaram a realmente, não, agora o negócio tá estreito, você tem que... Sim, deixa eu deixar bem claro que ele era maravilhoso, cara. Todo mundo gostava dele. Sabe aquela pessoa querida pelos adolescentes? Ele ensinou muita gente a tocar violão. Essa é uma pergunta que eu ia fazer pra você. Ah, é? Porque talvez o esquizofrênico não seja 100% do tempo esquizofrênico. Sim! Então é isso que eu ia te perguntar, como é que é... funcional. Mas eu vou guardar essa pergunta pra daqui a pouco. Show. Assim, o que vocês fizeram depois que você percebeu assim, cara, não tá bem complicado, precisa fazer alguma coisa mais séria? Quando ele foi embora correndo, Sim. eu voltei pra casa. Então acessei minha família foi me buscar e a gente tentou se movimentar pra encontrar ele. A gente não encontrou. Entendeu? Então ele foi aparecer 1 dia e meio depois. Caramba. E ele voltou a pé de Santa Cruz pra cá. Pô, então foi 1 dia e meio que ele gastou pra chegar até Caxias, né? Chegou com os pés cheios de bolha. Arrasado. Então, diante disso, falei, isso já está complicado. Então, minha família, né, o meu cunhado e a minha irmã dormiram lá em casa. A gente ficou na sala, porque a gente ficou observando ele. Para a gente poder preparar o ambiente, que a gente sabia que ia ter que levar ele para o médico em algum momento, não tinha como. Vocês tinham medo de alguma reação agressiva? Eu fiquei com medo do que podia acontecer. Na verdade, a minha filha não estava com a gente nesse dia. A gente deixou ela no meu irmão, para essa primeira noite, né, depois que ele chegou. E a gente ficou em alerta. Sim. Uma parte cochilando e uma parte acordada, olhando o que ia acontecer. Então ele não queria deitar, ele não queria médico, ele não queria nada disso. Então, ele ficou sentado no sofá, eu coloquei um puff para ele esticar a perna e ele ficava bambeando, cochilando. Quando ele dormiu, ele acordou em surto mesmo, surto psicótico. Não reconhecia ninguém onde estava. Ele se pendurou numa janela que tinha grade, ele queria sair por aquela janela. Então a gente chamou o bombeiro e aí começou o tratamento. Foi para emergência, nós chamamos de emergência, e ele foi medicado, né? São medicamentos para acalmar. E naquele mesmo dia, nessa madrugada, a gente já começou a fazer atendimento, consulta com o psiquiatra. Isso continuou até o final, até enquanto ele aceitou essa ajuda, né? Que demorou, ele ficou aceitando atendimento mais ou menos uns 13 anos. 13 anos. 13 anos? 13 anos, depois Caraca, que ele não quis mais. Hein? Ele foi resistente. Fez alguns atendimentos psicológicos também. Tinha Isso variação, em que ano, mais ou entende? menos? Assim, desde o primeiro momento que você percebeu? Em que ano? Minha filha tinha 7 anos. Há 20 anos 27, atrás. 2020? 2004, mais ou menos. 2005. E aí foi para atendimento com esse psiquiatra e começou uma série de tentativas de recuperação. Sim. Medicação, mental. Até ajustar a medicação, a pessoa fica muito, muito limitada. Só dorme. Porque ele queria fugir de novo. Ele queria sair correndo. Ele queria pegar faca. Então, assim, aí voltamos, depois que ele surtou, nós ficamos 1 semana na casa dos meus pais. Ter família é fundamental. Sim. O ponto principal, né? É confiar em Deus, né? E família. Nós ficamos 1 semana, todo mundo revezando para ele não fugir e para ele não fazer nada contra a vida dele. Aí depois que eu fui para minha casa, e oração também, eu tenho tias cristãs e elas ficaram 1 semana, gente, vindo de Anchieta, intercessoras, mas elas saíam de Anchieta e iam lá para minha casa interceder, orar. Uhum. Elas ficavam, eu estava nos meus pais e elas ficavam na minha casa intercedendo, elas duas, assim. Então, assim, ele viu o amor de Deus de uma forma muito gigante. E ele nunca se voltou contra Deus. Nunca ele abriu a boca para reclamar de Deus. Isso aqui foi uma coisa que marcou. E a partir disso foi tratamento, medicamento, ajustando, e trabalhando. Aí começou a dar uma melhorada, você viu uma... Sim,
tinha melhora, mas depois tinha recaída de novo. Tinha recaída novamente. Ah, sim. Você acha, como é que foi a história de vida dele? Você acha que tem alguma coisa a ver com a infância dele? Geralmente a gente relaciona, né, quando faz atendimento. Sim, é porque tentando buscar um pouco a história de vida, a história familiar. familiar. A gente faz isso, né, atendimento, né? Essa básica. De onde você veio? É o básico. De onde foi criada as suas crianças? Mas no mercado financeiro você também analisa o passado para poder entender o futuro. É o básico. Na verdade, a esquizofrenia, ela não consegue, a ciência não consegue explicar de fato. Fundamentação lógica. Não tem, porque pessoas com infâncias totalmente diferentes, momentos de vida diferentes, crianças diferentes, condições financeiras diferentes, têm esquizofrenia. Então, não dá para ter um parâmetro específico, sabe? Ele teve uma infância com muitos irmãos, foi criado nesse ambiente religioso, sempre foi ativo, sempre gostou de sair, passear. Ele era compositor, escrevia muitas músicas, tocava. Então, assim, ele teve um ambiente equilibrado. Não justifica, né? Não, ele teve, assim, restrições, porque ele era da Assembleia de Deus, imagina isso, há 50 anos atrás. Hoje já parece que é 50 anos atrás, imagina 50 anos. E ele era criativo, então ele usava blusa estampada, aí botavam no banco. Coisa de música. Namorador, botavam no banco. Então, assim, ele desafiava, sabe? Como é o nome? De artista. Música assim, tem jeito. Baterista, guitarrista, todo mundo Ele amava aquele ambiente, ele amava aquele lugar. Então, não tem justificativas específicas. E interessante é que, estou ouvindo ela falar, e eu costumo sempre dizer aos meus pacientes que o tratamento é feito num tripé. A prática de fé, que eu deixo muito aberto ao paciente, né, cada um com a sua, mas a prática de fé, a rede de apoio à família, amigos, né, que são fundamental nesse processo, e os profissionais, né, da área, medicação. E você falando, isso foi muito presente na vida dele, né? Na de vocês, né? Sim. A rede de apoio, a estrutura... Eu acho que até ele mesmo também, né? Pra ficar 13 anos em tratamento, não é simples. Pra ele mesmo. Acho que até ele mesmo também se dedicou a tentar buscar melhora. O que mais você chega em casa, você olha pra sua esposa, olha pra sua filha. Como ali, o cara é funcional, ele fala assim, cara, eu preciso... se esforçar, se movimentar. Se eu não conseguir, mas eu tenho que tentar. Ele tentou. Entendeu? Tentou. Ele ocupava um ambiente dele, né? Com muita coisa boa, com muitas pregações e muitas músicas. Ele ouvia música constantemente. Depois ficou até meio excessivo, né? E ele conhecia tudo. Passado, as músicas atuais. Então ele gravava muitos pendrives. Então, assim, o ambiente que ele se expunha era muito bom. Era muito saudável. Você acha que ele queria se ajudar também te ajudou a ajudar ele? Com certeza. Porque aí o fato dele meio que ele não fica só com você. Às vezes tem muita gente que a pessoa se entrega e aí a família tem que ficar em cima. Não, ele era muito ativo, o medicamento, por isso que tinha hora que ele queria parar. O medicamento limitava ele, entende? Sim. Então tinha hora que ele tinha essa resistência, a gente tinha que conversar e ele escutava, porque ele era muito pacífico, ele era muito tranquilo. Até que a doença ela vai se modificando. Sim. Então chegou um momento que eu me tornei a inimiga dele, na cabeça dele. Aí ficou muito difícil, ficou mais difícil. Porque ele era limitado, ele precisava de companhia, dependendo da época, ele não ficava sozinho em casa. A gente fez aquela casa ali, vocês ficaram no salão na frente, né? Eu moro em cima. Então ali ele se sentiu seguro, ali ele tinha uma visão privilegiada, então ele ficou alguns anos se sentindo mais seguro ali, até que isso tudo mudou de novo. Então assim, a gente deixou de fazer algumas coisas para poder ficar com ele. E a gente tinha que ter essa habilidade, né? Porque eu com uma filha pequena... Então não era uma vida social comum, né? Era uma vida social... Dele não, a minha era comum. Qual prejuízo mas, assim, que teve pra você? Pra família. Pra você. Teve algum prejuízo. Mas é um dos pontos, né? Você trouxe pontos essenciais. Que a fé, que a família e a equipe multidisciplinar. Psicólogos, psiquiatras. Mas eu, como pessoa, precisei continuar existindo. Então, em alguns momentos, eu precisei abrir mão. Se a pessoa está desesperada em casa, eu não vou nesse casamento. Já perdi casamento, já perdi aniversário. Porém, está equilibrado, está medicado. Ó, minha mãe está aqui do lado, meu pai está aqui do lado. Tudo bem?
tudo bem. Então, assim, tipo, segunda-feira era o meu dia com a minha filha de ir pro cinema. Ele não aceitava fazer isso, mas ele ia no máximo no mercado, na farmácia, enquanto ele saía era para essas coisas, na irmã dele. Mas assim, eu continuei tendo uma vida ministerial ativa, isso me deixou muito viva, e lazer. Então eu tinha lazer com a minha filha, as minhas interações sociais, né, que eram amigos deles também, alguns iam na nossa casa, porque ele aceitava algumas pessoas específicas. Sim. Depois ele ficou muito seletivo. Então algumas pessoas específicas iam na nossa casa, outras não. Mas eu me relacionava com essas pessoas, a gente fazia encontros, então isso me manteve saudável. Sim. Isso é um alerta, sabe, para as pessoas. Eles pensam assim, eu não sabia quanto tempo ia durar. Eu queria que tivesse terminado rápido, eu queria que ele tivesse ficado curado. Na verdade, eu acreditei durante a maior parte do tempo, quase esses 16 anos, na cura dele. Mas eu não imaginava que isso ia durar. Então, tem gente que ela se envolve de tal forma que ela deixa de ter vida própria. Aí adoece junto. Então, um alerta, peça ajuda, né? Por isso que a gente precisa ter uma rede de apoio. Eu tô tendo uma concepção totalmente diferente do que quando a gente conversou pré-podcast, eu vi que eu não te perguntei tanta coisa, justamente para guardar essa reação, assim, porque eu achei que tinha sido foi obviamente difícil, uma convivência um pouco difícil, mas essa resiliência sua, de conseguir separar as coisas, é muito saudável. Foi uma atitude muito saudável. E eu queria te perguntar, justamente nesse ponto que a gente queria chegar, né? Como é que ficou a Rose? E você já tá respondendo pra gente, né? Você buscou manter uma vida normal. Isso é até uma recomendação para quem tem alguém em casa. Pra você que tá aí, tem alguém em casa que tem algum problema de esquizofrenia, algum problema de qualquer tipo de doença mental. Sim. É importante, assim, quem não sabe nadar, como é que vai salvar outro, né, que tá se afogando? As pessoas se sentem muito culpadas, né, por seguirem a sua vida. Sim. Convivendo com alguém que tá com as suas limitações por causa dos transtornos. Às vezes se culpa pela própria doença, né, cara? Pais geralmente se sente assim em relação ao filho, que de repente cai no diagnóstico de alguma doença mental, o pai acha que não foi presente, o pai acha que... E aí embola tudo, né? Mas você levantou um tema interessante. Você falou que durante muito tempo, muitos anos, você acreditava na cura, né? Sim. E aí eu acredito que a fé impulsiona isso, né? Com certeza. A fé dentro da gente impulsiona isso. E como que foi para você lidar com esse fator, né? Da fé te dizendo que pode ser curado, o tempo passando e não sendo curado, e além de não ser curado, a progressão natural que a doença vai tendo, né? Essa pergunta é sensacional, né? Verdade, sim. Esse realmente. É um conflito interno, né? Com certeza. Sim. Você se relaciona com Deus que tem poder para fazer qualquer coisa. Que a gente foi criado no útero, olha, os nossos ossos, tudo. Então, o que me manteve segura nele, saber a soberania dele. A minha oração só tem uma limitação, a soberania. Se Deus tem um plano de curar, ele vai curar. Se não faz parte do projeto dele, ele não vai. E eu preciso, como ser humano, criada por ele, a imagem e semelhança, aceitar o sim e o não dele. Então, foi isso que me manteve de pé. Mas eu continuei crendo até... Se Deus não quiser, eu não ficava pensando se Deus não quiser. Eu ficava caminhando em fé. E isso me trouxe paz. Sabendo que ele podia dizer não, se manter no não. Eu queria que ele fosse restaurado, que a gente voltasse a tocar, cantar junto. Eu tive que aprender tanto, porque eu aprendi a cantar com ele. Fiquei anos servindo a Deus com ele, então tive que aprender a cantar com outro músico. Então foi um desenvolvimento gigante para mim. E eu não posso parar. Eu parava em alguns momentos específicos, mas eu sabia que se eu parasse, se eu estacionasse, eu iria morrer. Aí quando eu olho, eu falo... teria ficado anos parada, teria ficado adoecida também. Tá, não foi nada simples, teve muita dor, teve muito choro, sim, porque imagina você entrar numa casa e essa pessoa está acusando você. Acusações pesadas. Sim. Acusação de traição, acusação de que eu estava tramando para destruí-lo, negócios e repetições. Depois que ele ficou 3 anos sem tomar medicamento, o negócio ficou... difícil demais. Eu queria só tocar nesse assunto que você falou de Deus, porque que eu acho importante. Como a gente está falando de Deus e clínica, né? Terapia. Uhum. Cara, o que você falou é muito interessante porque, assim, algumas pessoas não entendem isso. A gente vê Deus como um meio de conseguir o que a gente quer. Quando, na verdade, Deus é o fim, né? Ele é o objetivo final. Ele é o começo. É o começo e meio fim, justamente. Eu fico pensando muito em relação a Jó, por exemplo.
Jó perdeu tudo. Até a mulher dele falou pra ele: amaldiçoa teu Deus e morre, né? E ele falou: não, calma aí. Ele continua sendo irrepreensível, segundo a vontade de Deus pra vida dele. Ele recuperou tudo em dobro. Só que isso poderia não ter acontecido. Então, assim, é justamente o que você disse. Cara, tem coisas que não tem respostas. Ah, por que Deus escolheu meu marido? Na verdade, tem coisa que tem resposta, a gente só não aceita. A gente só não aceita a resposta. Qual que é a Eu tenho certeza resposta? que você orou por cura durante muito tempo, né? Sim, eu orei o tempo A todo. resposta E aí Não, não tem tido resposta. A resposta foi não. A resposta foi: exatamente. eu entendi, eu queria um milagre. É porque mas... eu falo partindo do ponto de referência do que a gente deseja. Sim. Então o cristão tem esse egoísmo com Deus, né? Eu não me casei esperando esse acontecimento. Você falou sobre isso. Exatamente. Não esperava de forma alguma. Pensei que a gente fosse envelhecer servindo, trabalhando para Deus juntos, entende? Sim. A gente era muito parceiro em tudo que a gente fazia. E foi impactante. E algo que eu não tinha convivido com ninguém com transtorno mental. Na minha família não tinha tido. Na família dele já tinha tido. Por isso que eu falei. 2 casos. 2 histórias. Naturalmente tem história. Sim, a gente cuidava da irmã dele, a gente visitava a irmã dele. Na época tinha esses hospitais, né, psiquiátricos. Então, assim, ele tinha essa vivência e eu acompanhei, eu ajudei. Mas antes disso, não tinha tido acesso. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que foi a relação dele com a filha de É vocês? isso que eu ia falar agora. Aí, Vocês estão demais que dupla. A gente falou assim, hoje é sem script, porque essa história é muito cheia de coisas pra Eu perguntar. anotei perguntas e não trouxe. E não trouxe, eu falei, cara, Vocês é de Deus, pensaram é de em Deus. mim, na minha história direitinho. É, porque tão incríveis. Está... Ele era apaixonado por ela. Ele escolheu o nome dela. Ele sonhava em ser pai, em ter uma filha. Ele só queria ter uma filha. E foi o que Deus fez. Totalmente apaixonado. Ele fazia tudo por ela. Ele parou de sair de casa nos últimos 3 anos. Mas antes disso, ela falasse assim, ela amava a revista Capricho. Pai, lançaram edição nova. Se tivesse que ir a pé em Caxias de bicicleta, ele ia em Caxias buscar essa revista. Ele falou: filha, o que você quer comer hoje? Porque ele se tornou um especialista, né? Cozinhava muito. A gente Ficava em casa engordou. muito tempo, né? Sim. Ele não gostava de ficar parado. Ele tinha uma mente criativa. Então ele aprendeu a fazer pães, ele aprendeu a fazer de tudo. E ele perguntava para ela de manhã: o que você quer comer? Aí ele pedia no mercado, sabe, por telefone. Então, assim, o que ele podia ter de autonomia, ele manteve. Então, assim, ele foi um pai. Ele foi aposentado, né, pelo INSS. E isso é um outro fator que dá muito complicado, mas conseguimos com ações na justiça. E ele investia parte do dinheiro dele na filha. Na faculdade, ele conseguiu pagar a faculdade. Ela tinha percepção do que acontecia? Tinha percepção. De acordo com a idade ali que ela conseguia De acordo entender, com a né? idade, tipo, Sim. ela pequena, ele se sentia bem, confiante se ela ficasse em casa, naquele momento que ela está em casa. Ah, então pode trabalhar, que eu trabalhava. Nós fizemos aquele salão ali tem 14 anos. É um salão que é um Não, salão 13 mesmo? anos. É um Salão de beleza. Ah, tá. Entendi. E eu trabalhava numa rua abaixo. Então era muito perto. Então se ela ficasse em casa, na hora que ela chegou da escola, ele ficava seguro. Olha isso, a percepção de segurança. Uma criança de 9 anos em casa. Ele está seguro. Só que é o quintal, né? Meu pai, só que a gente tem saída tudo independente. Então ela passava segurança para ele. Nesse sentido. E ele fazia de tudo por ela. Tudo. Ele era apaixonado por ela. A gente está aqui perguntando como você lidou, como você reagiu. E como que foi também ter que administrar, além de você como esposa, ter que administrar a sua filha, né? Porque durante muito tempo ela era uma criança. Cara, a gente tá muito conectado, porque essa Como que foi administrar essa criança que por vezes viu o pai em surto e não tinha a maturidade para entender? Tinha percepção, mas não tinha maturidade. Sim. Tudo que eu pude fazer para evitar ela não ver, não ouvir, eu fiz. Mas ela viu e ouviu muita coisa. Porque é o mesmo pai que tratava com muito amor, falava coisas ruins. Depois ele ficou lutando contra mim. Então ela viu algumas situações, entendeu? E depois ele ficou com ciúme de mim com ela. Essa foi a pior fase. Eu comprei um livro sobre esquizofrenia e eu comecei a ler esse livro. O Isaías ainda era um doce de pessoa. Só que eu vi histórias ali, eu guardei o livro. Eu falei, não vou ler isso agora. Porque eu não imaginava que aquilo era possível. Eu falei, uma realidade muito dura. Ao ponto dos familiares não conseguirem conviver com esse ente querido. Sabe? Sim. E eu falei, não quero ler. E ele ficou guardado durante um tempo, até quando eu tive coragem de voltar ali.
E isso aconteceu comigo. Eu tive que fazer muita força para conseguir me manter no mesmo ambiente que ele nos últimos anos. Porque aí ele tinha essa mania de me perseguir, de me ofender. Entende? E daqui a pouco, ele estava super legal, querendo ficar do meu lado. Entende? Então, assim, foi desafiador. E ter a minha filha me ajudou, com certeza, a ser mais resiliente, a ser criativa, a pensar em coisas legais que a gente podia fazer. Na verdade, foi mais uma motivação, né? De você com não desistir. certeza. De não estar sempre naquele ambiente. A gente vivia naquele ambiente, fazia tudo que podia para tornar um ambiente saudável, mas não era mais saudável por causa da condição dele. Quando ele começou a falar coisas muito ruins, o ambiente ficou muito ruim. Quando ele era limitado, não conseguia ficar sozinho, era uma coisa. Ele tinha limitação, precisava de companhia. Quando ele começa a fazer acusações, a falar coisas horríveis, ou até esses delírios que ele tinha, o ambiente ficou muito difícil. Então, minha filha ficou muito tempo dentro do quarto. Isso foi uma realidade. Ou ele ia dormir. A gente ficava na sala. Então, era o nosso momento juntas. Entendi. Entendeu? Mas assim, o que ele podia fazer para servir da melhor forma, ela fazia. Mas o ambiente era muito estressor. Até que ele parou de dormir no quarto. E ele foi dormir na sala. Pra gente não ficar juntas na sala. Ele tinha ciúme. Caramba. Aí ficou um pesadelo, cara. Pesadelo. Além das acusações, aí foi muito difícil. Você, bom, você não era psicóloga nessa época ainda, né? De formação. Não, né? eu comecei a estudar em 2016. Então, isso foi depois do... Não, ele faleceu qual ano? Ele faleceu em 2020. Mas você entende que... Já faltava 3 meses para me formar. Quando ele faleceu, faltava 3 meses para me formar. Eu estava fazendo um TCC. Então, você acredita que esse ambiente, junto com os outros, né, te incentivou a buscar essa área de formação? Eu Porque acho... você tava... Tá olhando minha mente. Você tava na... Já tinha uma experiência de igreja e tudo mais, você Sim. tinha um salão. Sim. E aí você, de repente, cara, vou fazer isso aqui. Era algo que eu queria há muitos anos. Só que eu estava esperando um momento oportuno. Só que esse momento estava difícil, né? Até Mas você acha pelas que situações. ele gerou algum estopim ali que você falou, cara... Ele gerou, na de verdade, incentivo. em algum momento, se você já foi, não sei se você já conhece, os ambientes onde as pessoas são tratadas dessa área, tem ambientes muito difíceis. Hostis, né? Hostis. Já sei. Então, assim, imagino. eu fui em muitos ambientes. Eu fui em particular e fui em público. Então, assim, teve um momento que eu falei assim, eu não quero isso. Se já ser curado, eu não vou viver mais desse ambiente, não. Uhum. Não quero saber disso. E depois as coisas se acalmaram na minha mente. Falei, gente, eu preciso fazer isso. Na verdade, eu tenho mais motivos ainda, né? Para fazer isso. As pessoas estão muito adoecidas sem perceber que estão. Esse que é o problema, diferente da doença física, então, na verdade, que você sabe eu que vou fazer está. essa mesma pergunta de uma outra maneira. Tá, pode fazer. Tá. Você disse que o aconselhamento te levou para a psicologia, né? Sim. A habilidade de aconselhar. Mas o quanto que essa experiência que você teve dentro de casa interferiu ou influenciou na sua formação como psicóloga? Não só para estudar, mas no pós. A gente fala muito da contratransferência, né? O quanto que isso influenciou para você no teu dia a dia como psicóloga? Nossa, demais. Foi assustador alguns anos que eu vivi. Porém, me permitiu um laboratório, que eu acho de algo que eu teria que viver muitos anos para poder ter experiência que eu vivi lá. Que me permitiu aprender e observar e me conhecer também, me posicionar. Porque você ouvir e lidar com situações para a pessoa é real que ele está falando sobre você. E eu sei que aquilo ali é uma distorção, que é um delírio dele. Então, assim, eu tive a oportunidade de crescer muito como profissional. Por isso que eu falo que são 4 anos de formada, mas para mim, aqui dentro e no meu dia a dia, no meu exercício, é como se eu tivesse formada há muito mais tempo. As pessoas que têm transtorno mental, elas sofrem muito preconceito, elas são muito abandonadas, são muito deixadas. Ele tinha muitos amigos, e cadê os amigos? Então, assim, na realidade, é uma das piores doenças nesse sentido social, sabe? Você está com uma doença física, você vai ter mais apoio, você vai ter mais suporte. O cadeirante é mais ajudado que o esquizofrênico. Você é bem-vindo, acaba tendo um preconceito muito gigante. E eu me esforcei em tratar ele como esse ser humano. Um ser humano, um homem que me fez muito bem, que me tratou com muito valor quando ele tinha saúde mental. Ele foi um cara que me valorizou muito.
E depois ele ficou nessa condição, não era algo, uma decisão dele, sabe? Né? Como um homem que começa a desvalorizar a mulher porque troca, porque favorece outras pessoas, não. Era algo que ele não tinha poder de mudar. Eu costumo dizer que pessoas não são um problema, comportamentos é que são, né? Gostei. É porque a gente pode usar essa também. Também, peguei. Porque se a gente diz que a pessoa é o problema, a gente larga ela de mão. Sim. Mas a gente diz que o problema é o comportamento, meu amigo, a gente vai combater o comportamento. Isso. E O que gerava esse comportamento não estava dentro do poder dele de decisão, Exatamente. entendeu? Sim. Porque o comportamento é gerado pela qualidade dos pensamentos. Então a gente pode fazer escolhas, fazer mudanças. Eu fiz muitas mudanças na minha vida, muitas escolhas. Porém, no caso de um transtorno mental grave, não é o poder de decisão dele se comportar daquela forma que ele se comportou comigo. E geralmente eu conseguia fazer essa separação. Né? Porque às vezes eu tava dormindo e ele acordava apavorado. Que isso? Sim. E a gente vai aprendendo demais. Demais. E eu tinha uma aliança com ele. Eu fiz uma aliança com ele. Isso é uma parte importante. É o casamento. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E agora? Tem um caso de uma mulher no Instagram, não sei se eu não sei o nome dela, uma influencer, que ela é influencer agora, né? Que ela casou, depois de 3 meses o marido dela teve um acidente e ele ficou alguma coisa cerebral, né? Não conseguia andar direito, falar, comer, muitas limitações. E ela passou 2 anos, 3 anos com ele, ela falou que não aguentou e separou dele, né? E aí eu lembrei desse negócio do casamento, só que eu também pensei na questão mental da esposa. Sim. Eu não sei qual que é a história de vida dela. E sim, você entra no Instagram, todo mundo criticando ela. Ah, porque você terminou, não sei o que. Eu concordo, mas eu também... Pô, qual que é a história de vida dessa mulher, cara? Porque a história de vida que você tá trazendo pra gente aqui não é simples. Não. Não é qualquer pessoa que para a vida, vamos colocar entre aspas, pra cuidar de outro ser. Então, assim, eu quero te parabenizar por isso, porque a gente não vê histórias assim, mas a gente também sabe que não foi fácil. Né? Então, assim, eu falo isso pra motivar outras pessoas que estão assistindo a gente. E, cara, se você não consegue ajudar, se você não tá conseguindo ajudar sozinha, procura ajuda. Com certeza. Procura ajuda, porque é a melhor forma que você tem pra fazer. 2 cabeças pensam melhor que uma, né? E se for a outra cabeça for de um psicólogo, eu acho que é até melhor, né? Mas, assim, tocando nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta, 2 em 1, mas eu vou fazer primeiro uma pergunta. Você é satisfeita hoje com a vida que você tem como profissional, com a sua filha? Eu não falo de conformismo, porque eu sei que a gente sempre quer ter novos objetivos, quer alcançar novas coisas. Mas você é satisfeita hoje? Com certeza. Com certeza. Eu tô feliz com o progresso que eu tô tendo, eu tô feliz com como eu tenho cuidado da minha própria vida. Sim. Eu fiz algumas mudanças na minha vida. Eu posso falar uma coisa antes de Pode, concluir? fica à vontade. Você falou algo muito importante, a gente conversou um pouquinho no nosso pré-encontro, né? Sobre isso. E cada pessoa tem a sua estrutura, a sua capacidade, né? Nós somos seres biopsicossociais e espirituais, então a gente tem muitas áreas que precisam ser cuidadas. E nem todo mundo tem estrutura de viver o que eu vivi. Eu sei que foi a mão de Deus em mim, mas eu queria me manter casada. Eu não podia imaginar a realidade de ver o Isaías como um morador de rua. O irmão dele ficou nesse quadro. A irmã dele no hospital psiquiátrico. Então eu não imaginava Isaías no hospital limitado, eu não imaginava Isaías na rua. Então, como parceira dele, eu me comprometi em dar a ele uma vida digna, uma vida honrada. Eu tinha um compromisso com o Isaías. E Deus me capacitou a fazer isso. Toda boa dádiva vem de Deus. Então isso veio de Deus. E Ele me deu o suporte necessário. Ele me deu a fé necessária, Ele me deu a minha filha, Ele me deu os meus pais, que são maravilhosos. Os profissionais que passaram pela minha vida também. E pouquíssimos mesmo, mas eu tive alguns amigos contados a dedo. Alguns amigos. E isso é importante. E eu me vi só no sentido de administrando isso durante muitos anos. Até que no final eu precisei de apoio psicológico. Eu fui ajudada, sabe? Eu fui ajudada por conselheiro, eu fui ajudada por psicólogo. Porque no final já não estava dando para lidar dessa forma com a situação. Então, assim, depois... Lembrando que a gente está falando de um final de mais de década, né? Não quase, final de... Fechou quase 17 anos. Faltava muito pouquinho para fechar 17 anos. Eu comecei com essa situação, eu tinha acho que 31 anos. Ela encerrou, eu estava com
Quantos anos, gente? 4 anos atrás? 48 anos. Né? 4 anos Então, assim, foi algo muito desgastante. Porém, eu sou grata porque eu consegui concluir essa missão. Foi totalmente diferente do que eu esperava que fosse. Eu esperava a cura, a restauração. Mas eu entendi que o milagre, ele veio porque nós permanecemos confiando, a gente permaneceu confiando em Deus. E a gente permaneceu juntos e cuidando um do outro. Quando ele estava, o Isaías, ele cuidava de mim, ele cuidava da minha filha. Quando o Isaías estava em delírio, aí ele não tinha essa percepção. E Deus evitou que ele fosse violento fisicamente. Ele nunca foi violento fisicamente. Ele era violento verbalmente, mas comigo, na realidade. Então, assim, eu esperava um milagre e veio o outro milagre. Deus nos sustentou. Né? Ele se manteve e o desfecho foi muito complexo. E eu aprendi demais com isso. Então, eu fiz algumas mudanças na minha vida. Eu priorizei muito o outro. E eu comecei a, por ter até esse conhecimento, e o atendimento psicológico, eu comecei a ver que área hoje da minha vida precisava de cuidado. Né? Quando eu fui fazer psicologia, isso já tinha sido um posicionamento novo. Eu preciso investir nessa área da minha vida, que como esteticista é muito cansativo. Não dá para ficar. Eu não me via como esteticista com 60 anos. Então, assim, já foi um despertamento. Mesmo em meio àquele contexto desafiador, eu consegui me priorizar, fazer coisas para mim. Entende? Entendi. Então, assim, isso é fundamental. Então, hoje eu olho para a minha vida e eu gosto do que eu estou fazendo com a minha vida. Sim. Eu gosto das experiências que eu estou tendo. E eu não vou me conformar no sentido de me estacionar. Sim. A insatisfação positiva é boa. Né? O que eu posso melhorar como pessoa? Então, assim, eu perdi muito peso, deve ter 3 anos que eu falei assim, vou cuidar de mim, estou insatisfeita com isso. Então, eu emagreci muito, eu continuei estudando, fazendo os atendimentos. Então, assim, eu tenho responsabilidade comigo. Então, eu estou fazendo o que eu acho importante, o que está gerando benefícios. Você falou sobre crianças muito adoecidas. Sim. Por quê? Ambientes adoecidos pelos comportamentos. Então, a gente acaba tendo comportamentos que, ao invés de ajudar, eles prejudicam. E as pessoas estão tão aceleradas que elas vão repetindo esses comportamentos. E os sintomas estão lá. O filho está demonstrando um problema. O marido está demonstrando outro. Mas a gente não para, porque a gente tem que correr. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Produzir, tem que manda uma dinheiro. mensagem para você, 10 minutos depois mandam para minha irmã. Não consegui falar com a Rosa. É a geração do 2.0, né? Só ouve áudio no 2.0, que não tem tempo para fazer nada. Sim, quando eu descobri que existia isso, eu achei um absurdo. Mas eu ouço. Mas a questão é sair do automático e observar qual é a área da minha vida que precisa de ajuste, que precisa de mudança. Então, eu vivo hoje nesse sentido, observando quais as áreas que podem ser melhoradas, ajustadas. E um dos meus propósitos, sem dúvida nenhuma, eu sempre gostei de ver as pessoas vivendo bem. Nos meus atendimentos como esteticista, eu sempre observava alguma coisa que essa pessoa podia fazer para melhorar a vida. E eu encorajava essas pessoas a investirem em si mesmo. Eu fui observando isso e eu tive muito resultado nisso. Então, assim, um dos meus objetivos é ver as pessoas vivendo com qualidade de vida, reduzindo o sofrimento, reduzindo o conflito. E eu faço isso para mim. Hoje eu uso as minhas habilidades para o meu desenvolvimento, para o meu bem-estar, para a minha satisfação pessoal. O primeiro paciente é a gente mesmo, né? Sim. O primeiro paciente mesmo. E assim, todo nesse contexto, a segunda pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta de caráter natural. A gente sabe que existe os planos de Deus, aquilo que Deus tem para você, as coisas como acontecem. Como a gente falou, Deus é soberano, a gente não tem como decidir as coisas. Eu vou te fazer uma explicação para você entender. Existe um termo no mercado financeiro chamado custo de oportunidade. O que significa custo de oportunidade? Imagina que você tem 2 investimentos, um A e um B. E aí você vai colocar o mesmo valor nesses investimentos. Só que esse investimento aqui A vai te dar 10% de lucro. Esse aqui vai te dar 15%. Teoricamente, a gente investiria naquilo que vai trazer mais retorno, de 15%. Só que para você fazer isso, você tem que deixar de apostar aqui. Apostar não, investir aqui. Então, o seu custo de oportunidade para investir nesse que tem mais rendimento é não investir nesse aqui. Por que eu estou te explicando isso? Uma pergunta de caráter natural. Se você pudesse trocar a vida que você tem hoje para ter vivido casamento, um contexto de família, dentro daquilo que você esperava lá atrás, você trocaria? Nossa,
Tony, que pergunta é essa? Porque o seu custo de oportunidade, no caso, seria não ter a vida que você tem hoje. Talvez você nem fosse psicólogo, porque a vida ia desenrolar para outro lado. Seu marido ia prover, não sei, muitas coisas poderiam ter acontecido. Essa foi uma pergunta... O que eu quero dizer com essa pergunta diferente. É o seguinte: a gente precisa dar sentido pra vida. Sim, independente do contexto. Sim. Você hoje está sem seu marido. Você conseguiu dar sentido pra sua vida. Sim. Mas você poderia também ter um sentido lá atrás, se as coisas tivessem acontecido de outra forma. Se você tivesse esse poder eu vou te responder. Temporal. Foi maravilhosa a sua pergunta. Eu acredito no nosso poder de escolhas, mas eu acredito no projeto, no plano de Deus, eu acredito nisso. Então eu acredito de verdade que Deus me confiou essa oportunidade de dar a Isaías uma vida digna, o que muita gente não tem de verdade. Se tem um transtorno grave desse, ele é abandonado. Então assim, Deus me confiou cuidar e honrar o Isaías nessa condição. Isaías era alguém muito amado, querido por Deus, alguém que gastou os seus anos no reino de Deus. Entendeu? Então, assim, eu acredito de verdade que não foi uma escolha humana somente. Eu acredito que isso tudo que eu vivi foi um plano de Deus para a minha vida. Que eu não seria quem eu sou hoje se não passasse de fato. E eu não gostaria de ser outra pessoa. Porque a minha percepção de Deus, ela foi ampliada. Sim. Ela foi sem dúvida ampliada. E hoje, quando eu faço os meus atendimentos, eu tenho clareza de que grande parte das minhas intervenções, grande parte do que eu tenho para somar com eles, não veio da psicologia, da faculdade em si, veio da minha história, veio da minha experiência com Deus. Então eu não gostaria de ser outra pessoa, não. Eu quero refinar quem eu sou. Então você não voltaria, porque do jeito que tá bom, né? Ele me como Deus sustentou, queria, a provisão, a mão de Deus. Nós vivemos tantos milagres nesses contextos. De cuidado de Deus, de provisão de Deus, de sustento, de livramento. A gente viu muito a mão de Deus em tudo isso que a gente viveu. Quando a gente vê o resultado, né? A gente olha para trás e diz assim, valeu a pena. Isso. Na hora a gente quer trocar a vida. Sei, né? sei. Levando em consideração o exemplo que você deu. A gente quer trocar, mas depois que a gente vê o resultado, a gente não se imagina sendo outra pessoa. Eu creio que seja... Verdade. E as contribuições, isso tudo aconteceu comigo. E as contribuições que eu pude dar a outras pessoas também, eu vejo muito Deus nisso tudo. Sobre o permanecer, o ir até o fim. Cada pessoa vai precisar descobrir qual é o seu propósito, o que elas precisam fazer, para elas não morrerem. Não é verdade? Exatamente. Então, eu entendi que esse era o meu propósito durante esses anos todos. Eu precisava cumprir essa carreira, essa missão que foi concluída. Do jeito que Deus projetou, não foi algo que a gente pôde manipular, né? E aconteceu, e a vida dele, a história dele, né, humanamente falando, aqui na Terra foi encerrada, mas eu tenho total clareza de que a minha não, e por isso que eu continuo andando em busca de viver tudo que Deus tem para mim, para minha vida. Bom, assim, a gente tá caminhando pro final, mas você quer fazer alguma pergunta? Não, fica à vontade. Eu queria te falar, assim, um pouco da sua vida atual, né? A gente sabe que você tem um projeto, né? Sim! A gente vai colocar o link do projeto aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem, né? O projeto se chama Programa Autoestima 100%. Sim. Eu perdi 30 quilos e transformei minha vida. Criei um método para ajudar você a emagrecer de forma definitiva. Reconstruindo sua autoestima, sem dietas restritivas ou academia excessiva. Eu preciso. Fala pra gente. Conta um pouquinho desse projeto. Se você puder dar uma resumida, como é que surgiu, como é que você iniciou, como é que tá hoje. Eu, como esteticista, eu convivi com centenas de mulheres. Eu ia falar sobre isso, mas eu não quis tocar nesse assunto. Ainda bem que ela que falou. Desesperadas para emagrecer. Eu fiz drenagem linfática pós-cirúrgica, então eu convivi com muitas mulheres que fizeram plásticas também. E das minhas lutas também por emagrecer, eu tive um bom peso durante alguns anos. Depois isso mudou completamente. Então, assim, eu sei o que é estar acima do peso, eu sei como as mulheres sofrem com isso. E eu tive muitas experiências frustradas. Com hidróquinos, nutricionistas, dietas. A tentar emagrecer. A tentar emagrecer. Então, eu tenho a experiência das mulheres que eu convivi, que foram muitas, porque eu comecei a atender como psicóloga como esteticista há 25 anos atrás. Então,
somou a minha experiência com essas mulheres, que eu falo que foi o meu grande laboratório, sou grata a Deus pela vida delas, e a minha própria experiência. E eu entendi que eu consegui virar esse jogo através do autoconhecimento. Quando eu consegui me conhecer, quando eu consegui ter essa virada, essa mudança na minha autoestima, né, porque eu conseguia cuidar do outro, e cuidava mesmo, gente. Se a pessoa tivesse um problema, minha família falava assim, nós não vamos não no enterro, mas a Rose vai. Eu fazia de tudo para servir as pessoas, sabe? De todas as maneiras. E quando eu percebi que algumas ações minhas estavam revelando que eu não tinha uma boa autoestima, mesmo fazendo tantas coisas. E quando a minha autoestima ela cresceu, quando eu consegui reconhecer o meu valor, fazer escolhas melhores, tomar melhores decisões, trabalhar algumas crenças centrais, que é como a gente se vê, como eu me enxergava, minha visão do outro, do futuro, foi aí que eu consegui estabelecer objetivos pessoais nesse campo que era a área de dificuldades e mudar a realidade. E eu pude trabalhar com muita gente, com muitas pessoas que depois que conseguiram identificar as suas crenças, como elas se viam, elas conseguiram fazer as mudanças que elas precisavam. Porque a gente fala de mudar a forma de pensar. As crenças são o fundamento do que você pensa. Tudo que você pensa, que você faz no dia a dia, é fundamentado pelas suas crenças centrais. Sou útil. Sou capaz. Sou fraco. Sou feio. Então, é isso que faz você ser quem você é no seu dia a dia. Então, eu entendi que mexendo nessas crenças, a gente consegue alcançar o que a gente estabelece. E o emagrecimento foi assim. Thiago, vamos fazer um projeto Medida Certa no podcast. Vamos embora! Tinha um projeto, aquele projeto do Fantástico, Medida Certa, né? Tinha uma parada dessa aí. Mas sei que você fala, então, que o ponto inicial de qualquer mudança é a mentalidade, né? Com certeza. Não tem como Freud começar. diz que o pensamento é o ensaio do comportamento, né? Se não mudar o que pensa, o comportamento se repete. Desse jeito. É abertura, tem que ter essa abertura. Eu estou disposto a aprender algo, porque eu quero chegar aqui. A minha forma de pensar sobre alimentação estava refletindo em como eu pensava sobre mim. Então, o meu comportamento, ele era uma ação seguida das minhas bases, do que eu pensava sobre mim. Então, eu não acreditava que essa aqui será algo possível na realidade. As minhas ações, elas eram... Eu me sabotava inúmeras vezes. Então, quando eu reconstruí essa minha visão de quem eu sou, da minha capacidade, eu falei, gente, é algo... Para mim chegar aqui, eu precisei tomar uma decisão hoje. Hoje não. Eu tomei uma decisão há uns dias atrás. E eu mantive essa decisão. Por isso eu estou aqui tendo essa oportunidade, essa experiência maravilhosa. Então, existem muitas crenças que nos impedem de tomar decisões e de manter essas decisões quando diz respeito a nós. E eu era uma pessoa de ação, mas eu era muito mais em relação ao outro do que a mim mesma. Então, quando eu fiz essa estrutura, quando isso tudo aconteceu, cara, eu quero isso. Então, isso se tornou mais importante para mim. Eu falo muito nos meus atendimentos e nas gravações mesmo do programa que eu sou a pessoa mais importante que existe. Mas para algumas pessoas isso, você está sendo o quê? Vaidoso? Uhum. Mas eu só recebi, de fato, uma vida, que é a minha própria vida para fazer gestão. Então, se eu não faço gestão dessa vida da melhor forma, não faz sentido. Se eu cuido de mim, se eu reconheço o meu valor, se eu me amo e me valorizo, quer dizer que porque eu me amo eu não preciso fazer nenhum ajuste, mudança? Claro que não. Eu amo tantas pessoas porque elas são perfeitas? Não são perfeitas. Então, eu entendi que eu precisava me conhecer melhor, me valorizar melhor, usar também os meus talentos a meu favor. É sim, eu tenho condição de cuidar das pessoas e com equilíbrio. Já vivi sem ter esse equilíbrio de cuidar do outro, mantendo até preocupações excessivas. Então, hoje, as pessoas que Deus colocou na minha vida, elas têm um tempo para mim auxiliá-las e cuidá-las, como foi Isaías, a minha filha. Minha filha é casada há 2 anos, então ela cuida da própria vida. De fato, nós só recebemos a nossa própria vida para fazer gestão dela todos os dias, até o dia que ele vai nos chamar. Eu tô aqui nesse assunto do final justamente para isso, para deixar um chance que pode ser um próximo tema pra gente chamar você para falar sobre autoestima. Nossa, vai ser uma honra. Sobre a sua experiência clínica. E aí, quer fazer mais alguma pergunta, Thiago? Perfeito. Tá excelente? Excelente. Cara, eu queria... Você que tá assistindo a gente, depois dessa conversa, motivar você... Vou usar uma expressão que eu aprendi essa semana. Ser um general soldado. O que é um general soldado? Um general não consegue agir como um soldado age no campo de batalha, porque ele não é preparado para aquilo.
ao mesmo tempo que o soldado não consegue agir como general para ser estrategista. Então, seja o general para ser estrategista da sua vida e o soldado para aplicar essa estratégia. Mas se no meio do caminho você não consegue fazer isso, você precisa pedir ajuda para alguém que está capaz de te ajudar. A gente tem exemplo da Rose, do Thiago e de outros profissionais que você deve conhecer. Essa ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha receio de procurar um lugar que te ajude mentalmente, que às vezes te aconselhe em relação à vida. Às vezes a gente acha que não tem problema nenhum. E talvez não tenha, mas de repente conversar, falar sobre a vida é muito interessante para você poder se conhecer melhor. Então, como eu falei no início, o podcast tem esse intuito de incentivar você a buscar essa ajuda e de você não reprimir, sabe, as necessidades que a gente sabe que tem, mas a gente reprime essas necessidades por vergonha ou qualquer outro tipo de motivo. Então, eu queria agradecer a Rose, né, a Rose Santos por estar aqui, psicóloga com uma história de vida fantástica, né. Existem outros tipos de coisas que a gente poderia ter abordado, mas só o que a gente falou que já foi suficiente. Eu acho que vai ajudar muita gente que está em casa. Thiago, quiser falar alguma coisa para... Quero agradecer também, né, Rose, por ter aceitado o convite. Dizer também para você em casa, eu quero citar aí no nosso final o pastor Thiago Brunet, que ele costuma dizer que o que você está passando não é o seu destino final, mas é só parte do caminho, da trajetória que vai te levar ao destino. Então, tenho a convicção que por mais complicado de repente que seja o momento atual da sua vida, há possibilidade de ser revertido, há possibilidade de você ter qualidade de vida. Então busque ajuda e vai valer a pena. A gente quer agradecer você por mais um episódio. Os links vão estar aí nas nossas redes sociais. O projeto Autoestima 100% da Rose vai estar o link também aí na descrição do vídeo. E agradecer você por mais um episódio. Curta, compartilhe e se você puder mandar para sua família, para seus amigos. A gente agradece. Obrigado por mais um episódio. Até a próxima, né, Thiago? Um abraço. Valeu.